Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Marketing Class. Toda quinta-feira, aqui no meu canal no YouTube, tem uma aula de marketing para você. Isso mesmo, é aula, não é só um videozinho, é uma aula completa sobre temas importantíssimos ligados ao marketing digital. E a aula de hoje é sobre um tema que eu sei que já gerou dúvida ou ainda gera dúvida para você. Com certeza é um dos temas mais importantes quando a gente fala de marketing digital, extremamente determinante para o sucesso do seu negócio, mas que a maioria das pessoas tem muita dúvida, fica muito confusa e acaba fazendo de qualquer jeito e negligenciando um ponto importantíssimo. Nós vamos falar hoje sobre a persona. Esse tema que tanto deixa as pessoas confusas, esse tema que tanto deixa as pessoas sem saber o que fazer, por onde que eu começo, o que que eu faço, será que é tão importante assim eu definir a minha persona? E a resposta é sim, gente. Não tem como você construir um negócio digital, não tem como você vender alguma coisa pela internet, não tem como você se comunicar bem no digital se você não sabe com quem você está falando. A persona, a definição de persona, nada mais é você ter clareza do seu cliente ideal, saber com quem você quer falar. Porque se você não souber com quem você quer falar, é aquela frase ultramente clichê. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. E essa é a ideia. Muitas vezes as pessoas falam comigo assim, Mário, as pessoas não engajam comigo, Mário, as pessoas não compram o meu produto digital. E aí na hora que eu vou ver, a pessoa ela não tem clareza de com quem que ela tá falando. Então ela não sabe qual cliente que ela quer atrair, ela não sabe se aquela pessoa que tá engajando com ela é um possível comprador. Ela fala com um tanto de gente, então as pessoas muitas vezes ficam confusas com a comunicação daquele especialista, sem saber se aquele especialista de fato tem alguma coisa para vender para ele efetiva. E a gente consegue acabar com isso tudo definindo a nossa querida persona. Então vamos lá. Por onde tudo que começa, tá? Por onde tudo começa, agora vou aqui escrever junto com vocês, tá? Tudo vai começar pela sua história ou pela história do especialista que você lança. Por quê, Mari? Como assim? Como assim tudo começa pela história? Pensa comigo. Num passado, você ou o especialista que você lança estavam num ponto A, onde não sabiam alguma coisa, não tinham conhecimento sobre alguma coisa, tinham um problema e aí foram buscar uma solução. Por exemplo, a Mari, quando começou, no digital, não sabia mexer no Instagram, não sabia gravar vídeo para o YouTube, não sabia criar um produto digital, não sabia vender um produto digital, eu não sabia nada disso. Eu estava aqui num ponto A onde eu não sabia nada. Aconteceu uma coisa na minha vida, eu fui num evento lá do Fire Festival da Hotmart, assisti lá o evento, descobri o mundo do marketing digital, descobri o mundo de infoprodutos e eu comecei a minha jornada em aprender a lançar, aprender a criar um produto digital e a vender esse produto digital e construir a minha presença no mercado digital. Então, passei a ser uma produtora de conteúdo. Aqui eu não sabia fazer isso, tá? E hoje eu tô aqui nesse ponto B, onde eu não só sei fazer isso, como eu tenho uma soma de conhecimento e de resultados. Ok? Então, nessa jornada aqui, eu saí de um lugar onde eu não sabia nada para uma situação em que eu tenho conhecimento e resultado sobre o mercado de marketing digital. Eu já faturei múltiplos 7 dígitos no mercado, eu sou Black Moon na Hotmart, eu tenho alunos, que têm resultados a partir do que eu ensinei para eles. Então pensa comigo, eu saí de uma situação onde eu não sabia nada e eu cheguei numa situação onde eu tenho conhecimento e resultado. Eu fui acumulando nesse processo conhecimentos e resultados. E isso me dá aptidão para poder ensinar outras pessoas o que eu aprendi nessa jornada, ou melhor, o que eu ainda estou aprendendo. Afinal, eu gosto de falar que todos nós temos que nos olhar sempre com o olhar de aprendiz, Então, sempre se colocar na posição de aprendiz. A gente nunca aprendeu tudo, a gente está sempre aprendendo. Essa é a ideia que a gente tem que ter na nossa cabeça. Então, eu saí desse ponto A e cheguei nesse ponto B, e a partir do momento em que eu tenho esse conhecimento e resultados, eu posso passar a ensinar isso para as pessoas, o que eu aprendi nesse caminho. Então, eu vivi uma jornada.
essa história, a forma como eu aprendi, a forma como eu cometi erros, a forma como eu cometi acertos, monta o que eu tenho hoje de conhecimento, o que eu tenho hoje para poder levar para outras pessoas. Então essa é a ideia central que eu preciso ter na minha cabeça, porque é daí que começa tudo. É desse exato momento que começa tudo, ok? Então, tendo clareza desse ponto, agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Quando eu estava no ponto A, assim como você estava no ponto A gente tinha problemas e nós tínhamos desejos. Qual que era o problema, né? Eu não sabia criar um produto. Aqui, ó. Um produto. Eu não sabia vender. Eu não sabia produzir conteúdo. Eu não sabia nada disso. E qual que era o meu desejo? O meu desejo era ganhar dinheiro com a internet, concorda? Monetizar o meu conhecimento. Eu queria ganhar dinheiro para eu ter uma vida mais confortável, para eu poder viajar, para eu poder ter minha casa, para eu poder ter minhas coisas. Então, assim, eu tinha esse desejo. Além desse desejo primordial, eu tinha um desejo muito grande, né, de ter uma vida de impacto. Isso é uma coisa que eu sempre quis. Eu queria ter uma vida de impacto. Eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. Eu queria que quando eu morrer, sabe, gente? E aí tiver meu enterro, eu não queria que tivesse só meus amigos e minha família. Eu queria que outras pessoas chegassem e falassem, cara, essa moça mudou minha vida. Ela me ajudou, ela fez diferença. Eu queria ser uma pessoa que fizesse mais. Então eu queria ter uma vida de impacto. Eu queria ajudar as pessoas. Eu queria ter um impacto de transformação na vida dos outros. Eu não queria só passar pelo mundo, sabe? Eu queria viver uma vida extraordinária. Eu quero viver uma vida extraordinária, eu quero impactar pessoas, eu quero ganhar dinheiro, eu quero transformar, eu quero ter liberdade. Esse era um grande desejo, gente, liberdade. Eu queria muito ter liberdade. Então, eu queria essas 3 coisinhas, tá? Assim como eu sei que tem outras pessoas que querem. E aí, né, vivendo a minha jornada, eu encontrei soluções para esses problemas aqui que me fizeram alcançar isso aqui. Então, que me fizeram alcançar isso aqui. Então, nessa jornada, eu aprendi, eu tinha problemas e desejos e eu cheguei numa solução. A partir do momento que eu consegui aprender a resolver esses problemas, eu consegui chegar num ponto de solução. Então, tudo começa pela história do especialista. Mari, mas e se o especialista não for a pessoa que passou pela jornada? Ele tem que ter ajudado alguém a passar. Então, ele tem que ter clareza de quem ele ajudou, quem que passou por essa jornada. Porque o especialista, gente, a pessoa que vai ensinar alguma coisa no digital, ela precisa ser uma pessoa que tenha conhecimento e resultado sobre aquilo que ela quer vender. Isso é muito importante. Não precisam ser os maiores resultados, não precisam ser resultados, né, ter chegado lá no ponto mais alto daquele nicho. Não mesmo. É você ter algum conhecimento e algum resultado que tenham outras pessoas que não têm nada e que você possa ensinar essas pessoas. Esse é o raciocínio central que você precisa ter, ok? Então, a partir do momento que eu tenho essa clareza da minha jornada ou da jornada do especialista que você lança, aí a gente começa a pensar na persona. Então, pensa comigo. Você tinha um ponto A, onde existia um problema e existia um desejo. Você chegou num ponto B que existe uma solução. Ok? Problema de um lado, solução do outro, um caminho no meio. Com a clareza disso, você vai responder a seguinte pergunta: quem é a pessoa que quer percorrer este caminho? Quem é a pessoa, se ela fosse uma pessoa só? O que ela quer? No momento em que ela tem um ponto A, o que ela vive aqui hoje? O que ela tem de dor? O que ela tem de problema? E o que ela tem de desejo? O que ela tá sentindo aqui? Porque, por exemplo, eu aqui, ó, no meu ponto A, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro para fazer as coisas que eu queria. Eu vivia, né, endividada. Eu vivia ali numa situação em que meu dinheiro
acabava no meio do mês, eu me sentia estagnada no meu trabalho, eu me sentia perdida, eu sentia que eu não tinha crescimento, que eu não ia sair daquele lugar. Então eu tinha várias coisas que me deixavam triste, péssima. Eu não me sentia reconhecida no meu trabalho, eu não sentia que meu trabalho tinha um impacto positivo na vida das pessoas, então eu estava muito mal. Isso tudo, gente, isso tudo é dor, tá? Isso tudo é dor. E qual que era o meu desejo? Meu desejo era ganhar dinheiro, meu desejo era poder viajar, meu desejo era ter liberdade financeira, liberdade econômica, liberdade de tempo. Então, o que você precisa se perguntar quando você está vendendo um produto digital e você tem que definir a sua persona é exatamente isso. Se fosse só uma pessoa que sairia desse ponto A e chegaria num ponto B, o que ela teria de dor e de desejo nesse ponto A e o que ela teria de solução, o que ela viveria de transformação ao chegar nesse ponto B. O que ela quer aqui? Porque basicamente, gente, mais do que ficar falando, né, de o nome da sua persona, a idade, se ela é casada, se ela tem filho, se ela tem isso, se ela tem aquilo, não. Você tem que saber o que dói nela e o que ela deseja. Porque é a partir daí que a sua comunicação começa a ficar mais clara. Porque a persona, gente, a persona nada mais é, vou até fazer dar um zoom aqui. A persona, ela nada mais é do que, tem aqui várias pessoas, várias pessoas que são o seu público-alvo, tá? O público-alvo são pessoas que se beneficiam da solução que você oferece. Qualquer pessoa que se beneficia da solução que você oferece. A persona é como se você selecionasse uma dessas pessoas aqui para ser o seu cliente ideal, para representar essas pessoas aqui. É igual lá na escola, na faculdade, quando tinha um representante de turma, não tinha lá a turma 101, a turma 102, e aí não tinha o representante de turma da 102. Às vezes os professores falavam assim, a turma 102 é bagunceira, mas tira nota boa. A turma 102 é uma turma muito participativa. Então os professores davam características gerais para a turma 102. Porém, a turma 102 elegia uma pessoa que melhor representava aquelas características ali. Então, ao invés de você tentar falar com a turma 102, que de uma forma geral ela é isso, isso e isso, eu vou falar com a Joana, que é uma boa aluna, que é participativa e que representa melhor aquela turma 102. Então, a persona nada mais é do que o representante de turma do seu público-alvo. E o público-alvo nada mais é do que um conjunto de pessoas que se beneficia da solução que você oferece. Então, quando a gente vai pensar em persona, pensa nessa uma pessoa que seria o seu cliente ideal. Se você pudesse vender só para uma pessoa, quem essa pessoa seria? De onde ela sairia e aonde ela chegaria? Nesse momento aqui, o que ela sente? O que dói nela? O que ela deseja? Nós vamos desenhar essa uma pessoinha aqui, Eu gosto de trazer esse exemplo aqui. Não sei se vocês já assistiram Karate Kid, mas o Karate Kid é um filme, né, que tem algumas versões do filme e tal. Eu gosto da versão que é com o filho do Will Smith, é a que eu mais gosto, do bota casaca, tira casaca. Adoro, 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 adoro. E aqui, né, por que eu trouxe essa ideia do Karate Kid? Porque você é o Sr. Miyagi. O especialista, o professor, ele é o Sr. Miyagi, é a pessoa que já viveu a transformação, é a pessoa que já trilhou aquele caminho. É a pessoa que já, uma vez na vida ali, ela tinha dor, latejava nela a dor. Mas ela encontrou no caminho uma solução que hoje ela vende. Um conhecimento que hoje ela vende. Mas que hoje ela só pode vender porque ela trilhou aquele caminho que é um acúmulo de conhecimentos e resultados.
E aí você é o Sr. Miyagi e a sua persona é o Daniel San. A sua persona é aquela uma pessoinha que você vai ensinar ela a trilhar o caminho. Então agora você é o Sr. Miyagi e nós estamos em busca do seu Daniel San, que vai ser aquela uma pessoa que se fosse você só pudesse vender para uma pessoa, se você pudesse treinar somente uma pessoa, igual o Sr. Miyagi estava lá com o Daniel San. Se você pudesse ter só um Daniel San, quem ele seria? É isso que a gente vai desenhar. E aí, ao invés de pensar em criar uma história mirabolante, não, a gente vai focar nesses 3 Ds. Dores, desejos e dúvidas. Você vai listar 5 dores, 5 desejos e 5 dúvidas. Vai começar com 5, que o seu Daniel San, que é a sua persona, que o seu cliente ideal, que é a pessoa que vai comprar de você, que é a pessoa que não vai estar lá só visualizando seus stories, a pessoa que vai passar o Pix, vai mandar aquele piquezinho. Ai, o piquezinho. Todo mundo adora um piquezinho. Vai passar aquele piquezinho para você. Quais são as dores que ela tem? Uma vez, um dos meus alunos do Arena, a gente estava fazendo uma imersão sobre persona. E aí, uma aluna falou comigo assim, Mari, então a minha persona são advogados. Não, a sua persona não são advogados. A sua persona é um advogado que tem essa e essa dor. Ele é um advogado que ele, por exemplo, tem insegurança na hora de atuar. É um advogado que precisa ganhar dinheiro, que não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro. É um advogado que está cansado de depender do poder judiciário. É um advogado que está, por exemplo, desempregado. É um advogado que tem dor, que tem coisa que lateja na cabeça dele. Então, ele não é advogado. Ele é um advogado inseguro, ele é um advogado que está sem dinheiro, ele é um advogado cansado do judiciário, ele é um advogado que nesse momento está desempregado. É um advogado que não tem reconhecimento. Porque ter consciência disso aqui, que você vai conseguir trabalhar uma comunicação que faça com que ele não queira mais sentir essas dores. Que ele queira buscar uma solução. E que a solução vai ser o produto que você vende. Você tem a solução para esses problemas. Um advogado que compra um curso, por exemplo, de holding familiar, ele não compra um curso de holding familiar porque ele ama holding familiar. Porque ele quer, nossa, quero muito trabalhar com holding familiar, meu sonho. Não, isso é assim, que sonha com esse nicho é raridade. É porque é um cara que quer ser reconhecido. É a pessoa que... Por que ele quer trabalhar com aquilo ali? Porque ele não quer mais depender do judiciário. Porque ele quer ganhar dinheiro. Porque ele está estagnado. Porque ele está desempregado. Porque ele quer uma área lucrativa e rentável. É isso que faz a pessoa agir à compra. Não é simplesmente o tema do que você vende. E é aí que entra a persona. Porque uma vez que você entende que não é só o tema que você vende que importa, mas o que... Saber aquele conhecimento muda na vida da pessoa, muda a sua comunicação. Porque você passa a conversar não só com o advogado, você passa a conversar com a dor que lateja dentro do coração dele. E aí, meu amor, o seu jogo muda. E é por isso que você precisa entender persona, porque entender persona é entender dor, é entender desejo. É entender que aquela pessoa, ela... tá vivendo uma situação, ela quer sair daquilo ali e o conhecimento que você vende, lembra? É o que vai tirar ela do ponto A e levar ela para o ponto B. Mas se você não souber o que ela sente no ponto A e o que ela deseja no ponto B, você não vende. Porque aí você vende curso de holding familiar, você vende curso de acupuntura, você vende curso de culinária. E ninguém quer comprar curso de culinária, ninguém quer comprar curso de holding familiar, ninguém quer comprar curso de acupuntura. Eu quero comprar reconhecimento, eu quero comprar uma boa remuneração, eu quero comprar segurança, eu quero comprar técnica, eu quero comprar resultado.
Ninguém vai malhar porque quer comprar. Ninguém vai malhar porque ama fazer burpee, porque ama fazer abdominal. Eu vou malhar porque eu quero a barriga de tanquinho, eu quero o biquíni na praia, eu quero me sentir gostosa. Então, se a pessoa chega e fala assim, eu vendo um curso para você malhar em casa, eu não quero malhar em casa, eu quero acordar e estar bela, magra. Mas se a pessoa ela me vende que eu vou conseguir estar bela e magra, e para chegar ali eu vou precisar de 20 minutos no meu dia, aí ele mexe com o meu emocional. Aí ele mexe com coisas que eu quero. As pessoas só compram, anota isso, as pessoas só compram por dor ou por desejo. Elas não compram tema, elas compram resolver uma dor ou alcançar um desejo e ponto. Então entenda isso. Não é, minha persona é advogada, minha persona é médica, minha persona é fisioterapeuta. A sua persona pode ser a profissão dela. Mas o que ela sente hoje nessa profissão? É isso que eu quero. É isso que vai fazer você vender. É isso que vai fazer a diferença. Entendeu? E aí, da mesma forma como você vai trabalhar dores, o que ela quer? Ela quer ser reconhecida, por exemplo. Ela quer reconhecimento. Ela quer dinheiro. Ela quer liberdade geográfica. Geográfica. Travei no geográfica. Ela quer liberdade geográfica. Ela quer tempo com os filhos. O que essa pessoa quer? O que ela quer que é possível ela ter se ela viver essa jornada aqui, se ela for o seu Daniel San? E sobre aquele tema, né? Você vai listar 5 desejos também. E sobre aquele tema, aí sobre o tema central do que você fala, quais são as principais dúvidas que ela tem? Por exemplo, uma dúvida que o meu público tem muito é como começar. Como definir minha persona. Ou aí, no caso do exemplo da holding familiar, quem pode trabalhar com holding familiar? Então, você vai procurar saber quais são as principais dúvidas que o seu público tem também, porque é a partir dessas dúvidas que você produz conteúdo. As dúvidas vão ajudar muito na sua assertividade em relação à sua produção de conteúdo, porque se eu sei qual que é a dúvida principal da minha persona, eu faço um conteúdo ideal para ela. Então, por isso que eu coloquei dúvidas aqui. Mas os principais é a gente saber isso aqui, ó. Dores e desejos, gente, ó. Dor e desejo. Persona gira em torno disso aqui. Quantos anos ela tem? Qual que é o nome dela? Onde que ela mora? Pá! Isso não são as principais coisas que importam. Importa muito mais eu saber isso aqui. Mas muito mais. Ok? Aí, uma vez que você entendeu que você precisa saber as dores e os desejos da persona, você deve estar se perguntando, mas tá bom, Mari, entendi. Mas e agora? Como é que eu descubro tudo isso? Como que eu sei qual que é a dor e o desejo da minha persona? Como é que eu chego nessas respostas? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então vamos lá, vamos continuar nossa aula, porque é aula isso aqui. É aula, meus amores. Então vamos lá. Como que eu vou descobrir tudo isso? Existe uma forma de você descobrir de forma direta e de forma indireta. Vamos primeiro começar com a forma direta, ok? Você vai ter que perguntar e pesquisar. O marketing digital é baseado em pesquisa. Então, isso aqui vai funcionar como muita pergunta e pesquisa. No marketing, a gente não presume nada. Sobre a sua persona, você não presume nada, ok? Você não presume nada. Não me vai falar assim, porque eu acho que é minha persona. Porque eu acho que é minha persona. Você não acha nada. Você pesquisa, você aprende, você pergunta, tá? Então, a gente vai fazer perguntas. Qual que é o melhor lugar para fazer perguntas no Instagram? Caixinha de perguntas. É a primeira forma que nós vamos ter de fazer perguntas para a nossa audiência. Então, vocês podem fazer várias caixinhas de perguntas, né? Nossa, olha a minha caixinha de perguntas, que bonitinha, olha. Linda.
Vocês vão fazer várias caixinhas de perguntas para perguntar para a audiência coisas que vocês querem saber relacionadas a dores e os desejos que elas têm. Você pode criar, né, algum tipo de contexto com pergunta intencional, como por exemplo, se eu quero saber desejos da minha persona ou dores, eu posso, por exemplo, começar o meu dia contando de uma dificuldade que eu tive no meu trabalho, contando de uma dúvida que eu tenho, de uma dor que eu tenho, falar assim, cara, isso até hoje é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade no marketing digital. Me conta aqui, qual que é a sua principal dor quando eu falo de marketing digital? Qual que é o principal problema? O que está te travando hoje? Eu contei uma história minha, eu contextualizei um tema para depois eu perguntar para a audiência. Porque pensa comigo, gente, as pessoas não querem sair por aí abrindo o coração delas para você porque isso é legal. Não, ela não vai fazer isso. Ela vai abrir o coração dela para você se ela sentir que ela tá numa conversa com você. Então é muito importante que até mesmo em questão de caixinha de perguntas, de enquete, que são as outras formas aqui que a gente vai falar de descobrir as questões ligadas à persona, é sempre importante você criar um contexto antes. Você não simplesmente jogar uma pergunta ali para a pessoa responder, mas sim contextualizar do porquê ela deve responder aquilo ali e mais do que isso, abrir uma conversa com ela. Muita gente fala comigo assim, Mari, eu me sinto ignorada, eu sinto que eu falo sozinho na internet. Aí a minha pergunta é, mas você está conversando com as pessoas? Você está buscando abrir conversas? Ou você simplesmente está vivendo um monólogo digital, em que você fala, joga conteúdo lá, mas em nenhum momento você abre conversas com a sua audiência, você pergunta coisas para a sua audiência, você se mostra interessado nas respostas da sua audiência, você quer contar coisas suas também, mas querendo a opinião deles, querendo que eles conversem com vocês. Hoje é muito importante a gente abrir conversas, a gente conseguir abrir conversas no digital. Isso vai fazer com que as pessoas interajam muito mais, porque o conteúdo pelo conteúdo, as pessoas estão sendo massacradas pelos conteúdos. Então é muito importante mesmo, que você busque abrir essas conversas com a sua audiência e trazer contexto, né? Contextualizar uma situação para depois fazer uma pergunta, faz com que você tenha muito mais respostas. Então eu não vou abrir uma caixinha de pergunta perguntando, qual que é o seu principal problema com o mercado digital hoje? Não, eu não vou fazer isso. Eu vou contextualizar um problema que eu já tive, então contar de uma coisa que eu superei, e aí eu faço essa pergunta. Ou eu conto de um problema que eu tô vivendo, e eu faço essa pergunta. Então, trabalhe essa ideia de sempre trazer um contexto antes para depois perguntar. Isso serve também para as caixinhas de pergunta, para o contexto mais pergunta intencional, para enquetes que você também pode fazer lá no seu Instagram. E para quem já faz lançamento, né, para quem já está aí no campo de batalha, pesquisa com os inscritos no lançamento, então com perguntas intencionais para saber se você está atraindo a pessoa que você quer atrair e o que ela deseja a partir do seu evento de lançamento. E pesquisa com alunos. Se você já tem alunos, eles são as melhores pessoas para te responder o porquê eles compraram o seu curso, o que eles esperam do seu curso, o que eles estão vivendo hoje, que eles querem melhorar, onde eles querem chegar. Então, eles são as melhores pessoas para você perguntar. Mari, eu tô começando do zero, eu abro caixinha, ninguém responde. Então, essas formas aqui, nenhuma delas eu tenho como ter respostas efetivas. E aí que entra a forma indireta de pesquisar persona, que é onde a gente vai usar os nossos queridos, os nossos amados, os nossos lindos concorrentes. Gente, concorrente é muito útil. Se você não gosta dos seus concorrentes, cara, você tá jogando contra o seu próprio time. O concorrente te ajuda a elevar o nível de consciência da sua audiência. O seu concorrente te ajuda a vender mais, porque você acha que a pessoa só vai comprar de você, que você é um alecrim dourado. A pessoa quer marketing digital, vai comprar o produto da Mari, só produto da Mari, vai comprar de mais ninguém? Não, né, gente? Quanto mais a pessoa gosta do tema, mais produtos ela quer consumir. Então a gente tem que parar com essa ideia de que se a pessoa comprar de mim, ela não vai comprar do fulano. Não, esse é um pensamento limitado, mesquinho, medíocre. A gente não pode ter esse tipo de pensamento. E nós temos que usar pessoas que são maiores do que nós. E é aí que entra a pesquisa de forma indireta. Porque se não tem ninguém perguntando pra você, tem alguém perguntando pro seu concorrente.
E aí, ao invés de você ficar lá só falando mal do concorrente, resmungando o concorrente, você vai acompanhar o concorrente como se ele fosse uma estrela do rock e você é uma fã número 1. Por quê? Porque você vai olhar as respostas das caixinhas de perguntas dele, vai olhar os comentários dele. Você vai entender o que as pessoas perguntam para eles, quais são as dores que elas expõem nas caixinhas de pergunta, quais são as dúvidas que elas têm, o que elas desejam quando elas comentam em alguma foto do concorrente. Dali você consegue tirar muito conhecimento se você for esperto. Então, caixinhas de perguntas dos concorrentes, tem que ficar ligado lá nas perguntas que estão sendo feitas para identificar, né, dores, desejos e dúvidas. Os comentários nos posts dos concorrentes, lançamento dos concorrentes. Gente, lançamento do concorrente você acompanha, não é para ficar vendo a aula do concorrente só não, tá? É para você ver uma coisa chamada chat. Isso aqui, meus amores, isso aqui, ó, é o poder. É o poder. Porque na hora que você acompanha o chat, lá as pessoas estão ali no ao vivo, soltando dor, soltando desejo, soltando dúvida. E se você for esperto, você tá ali, ó. Entendi o que essa pessoa quer, entendi que dúvida que ela tem, tô vendo qual que é a dor que ela tem nesse momento. Sejam espertos, o mundo é dos espertos. E sem ser usar o concorrente, a gente tem pesquisa em ferramentas de pesquisa. O que são essas pesquisas em ferramentas de pesquisa? Usar o Google, usar o YouTube. Você vai jogar palavras-chave ali, né, do seu nicho, como por exemplo, holding familiar. E aí você vai ver o que o próprio YouTube, o que o próprio Google te mostram na aba de pesquisa sobre o que as pessoas estão pesquisando. Porque se as pessoas estão pesquisando aquilo ali, você entra na conversa mental daquelas pessoas no sentido de que, então entendi, elas estão pesquisando isso é o que elas mais pesquisam. Então deixa eu usar essas principais dúvidas que elas têm aqui na minha produção de conteúdo, deixa eu entender quais são as principais dores que elas têm aqui, quais são os principais desejos que ela tem aqui. As ferramentas de pesquisas como Google, né, YouTube, e tem algumas outras, né? Tem a Answer the Public. Várias formas que você pode pesquisar para você conseguir chegar nesses resultados usando palavras-chave do seu nicho. Beleza, Mari? Entendi como é que eu vou fazer essas pesquisas, mas o que eu vou perguntar para as pessoas? E tem alguma coisa específica, Mari, que eu posso perguntar para as pessoas? Sim! Fiz aqui alguma listinha de algumas perguntas básicas que vocês podem fazer, como por exemplo, qual a sua maior dificuldade em relação a? E aqui você vai colocar o seu nicho, né? Aqui você vai colocar o tema que você trabalha, o tema central que você trabalha. Então, no meu caso seria, por exemplo, qual que é a sua maior dificuldade em relação a criar um produto digital? Qual a sua maior dificuldade em fazer um lançamento, em vender o seu produto? Qual a sua maior dificuldade em produzir conteúdo? Então aqui eu poderia generalizar e colocar marketing digital. Então qual é a sua maior dificuldade em relação ao marketing digital? Então você vai perguntar para a pessoa qual é a maior dificuldade que ela tem em relação a tal. Qual é a sua maior dificuldade em relação a emagrecer? Qual é a sua maior dificuldade para aprender inglês? Qual é a sua maior dificuldade no Instagram? Tá vendo? Então, assim, você vai utilizar do tema que você trata, né? Do seu nicho, da sua especialidade, para fazer aquela pergunta. E aí você pode perguntar também qual é o seu maior objetivo com o marketing digital. Qual é o seu maior objetivo em aprender a falar inglês? Qual é o seu maior objetivo com o Instagram? Qual é o seu maior objetivo em estudar finanças? Para você saber o quê? Desejo. O que a pessoa quer. Eu gosto de perguntar também o quanto você sabe sobre marketing digital, o quanto você sabe sobre inglês. Porque aí você vai saber muito o nível de consciência do seu público, o quanto de fato ele sabe sobre aquele tema que você ensina. Se é um público ultramente iniciante, se é um público intermediário, se é um público mais avançado. É bem interessante para você saber também, né, de que ponto de partida a sua comunicação vai, para que você tenha uma linha de comunicação coerente com o público que está te acompanhando. É interessante você também perguntar para algumas vezes, né, se a pessoa já fez algum curso, se ela já aplicou aquele conhecimento que você vende na prática. Então, por exemplo, se já fez curso de inglês, você já fala inglês, você já fez um lançamento, você já tem um produto digital, você já investe seu dinheiro.
Então, para saber o que a pessoa já fez, o que ela já faz, ou se ela está no momento ali de trava, de começar do zero mesmo. Qual é a sua maior motivação? Aqui a gente também sabe muito de desejo, né? Aqui é importante lembrar que é de dor, tá? Aqui a gente vai saber muito sobre desejo, porque a gente precisa saber o que motiva a pessoa. Porque na hora que a pessoa tá ali na merda, né, no problema, vivendo a dor, o que motiva ela a continuar buscando a solução? Porque isso vai te ajudar muito na sua comunicação para continuar motivando as pessoas a conseguirem chegar onde elas desejam chegar. Isso é muito importante. Então, qual é a sua maior motivação? Qual é o seu maior desejo? O que te faz não desistir? Esse é um ponto muito importante. E eu adoro essa pergunta, que é: o que é a materialização de sucesso para você? Porque muita gente vai te responder aqui, ó, sucesso. O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você. Então a gente precisa entender o que é materialização de sucesso. O que você vai ter na sua vida que vai fazer com que você olhe e fale assim: sou uma pessoa bem-sucedida. Eu sempre fico bem surpresa com as respostas dessa caixinha, né? Teve uma vez que eu abri essa caixinha no meu Instagram e teve mais de uma pessoa respondendo assim: entrar num restaurante e não olhar o preço da comida. Então, poder ir no restaurante, escolher o que eu quiser comer sem olhar o preço da comida. E aí, o que eu faço com essa informação? O jeito que a minha persona responde é importantíssimo para eu colocar essas mesmas palavras que ela fala na minha comunicação. Então, dentro do meu discurso de venda do Arena, eu coloquei essa questão da pessoa poder ir para o restaurante e escolher a comida sem olhar o preço. E eu posso usar isso no meu dia a dia para que eu gere desejo nas pessoas de forma indireta. Como, por exemplo, eu ir num restaurante caro e falar assim: eu lembro da época em que eu vinha no restaurante e eu contava os centavos para saber se eu dava conta de pagar. Hoje, eu acho maravilhoso eu poder entrar num restaurante e simplesmente poder escolher qualquer prato, sem me preocupar com quanto a conta vai dar no final, sabendo que eu tenho dinheiro para pagar. Gente, isso faz com que desperte ali na pessoa um desejo, tipo, eu também quero isso, sabe? Porque essas questões de dores e desejos, a gente vai trazer sempre na nossa comunicação, nas nossas redes sociais, de forma indireta, de forma natural. E a gente fazer isso intencionalmente faz com que o tempo inteiro nós estejamos trabalhando dores e desejos na persona. Dores e desejos na persona. Fazendo com que ela deteste ter aquela dor, que ela não queira mais aquilo, que ela queira agir em prol de não ter mais aquilo ali e fazer com que ela alcance um desejo, fazer com que, poxa, eu quero isso também. Isso é muito importante. E aí, pra gente fechar, né, a nosso estudo aqui sobre persona, muita gente me pergunta assim: Mari, eu posso ter mais de uma persona? E a minha resposta pra você é sim, mas... Sabe aquele sim, mas, sabe? Igual tem em filme? É tipo isso. Vamos supor que a gente tem aqui a persona A, e aqui a persona B, tá? Então, persona A e persona B. Persona A, persona B. Como que eu vou saber se eu posso ter duas personas? A gente não falou de dores e desejos? Então, dores e desejos. Vou colocar aqui também. Nossa, esse meu dores ficou muito feio. Dores e desejos. Então, eu tenho as personas, elas têm dores e elas têm desejos. Eu só posso ter duas personas se e somente se houver uma interseção, me sentindo na aula de matemática agora, uma interseção entre essas duas personas relacionadas a dores e desejos. Ou seja, elas têm dores e desejos semelhantes. Então, o que isso significa? Se a minha comunicação vai estar toda pautada na ideia de dor e desejo, de eu saber quais são as dores e os desejos da pessoa que eu estou falando, do meu cliente ideal, eu preciso que essas duas pessoas elas tenham esse ponto em comum. Elas têm que ter dores e desejos iguais ou semelhantes. Porque se elas não tiverem, a chance da minha comunicação ficar confusa é muito grande. Porque uma hora eu vou estar falando para uma pessoa, por outra hora eu vou estar falando para outra completamente diferente. E aí, sabe o que isso vai gerar na cabeça da minha audiência? Uma confusão.
E ela vai começar a se perguntar, mas será que ela tá falando comigo? Será que esse produto dela serve para mim? Então tem que ter muito cuidado. Por exemplo, no nicho de Lei Geral de Proteção de Dados, você pode falar tanto para o profissional que quer trabalhar com LGPD, quanto para a empresa que precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Porém, as dores e os desejos do empresário e do profissional que quer atuar na área, como por exemplo um advogado, são diferentes. A dor do advogado é querer ganhar mais dinheiro, querer ser reconhecido, querer trabalhar numa área que está em crescimento. Já o empresário, ele só tem dor, ele só precisa resolver, ele precisa se adequar a uma lei. Ele está bolado de que ele tem uma obrigação legal. Para ele, é só uma obrigação legal. Aqui existe um desejo muito forte, existe uma oportunidade muito forte. Aqui só existe uma dor muito forte e chata. Então percebe que ele não se comunica. Então, se eu tentar falar com os dois, o que vai acontecer? Eu vou ficar com uma comunicação confusa. Eu não vou nem conseguir ser eficiente nessa comunicação e nem vou conseguir ser eficiente nessa comunicação. E aí tem muita gente que fala assim, não, vou tentar falar com todo mundo porque eu não quero perder ninguém. E aí sabe o que você tá sendo? Burro. Desculpa, mas tá sendo burro. Porque é muito melhor você focar em uma pessoa só e ser muito eficiente para transformar aquela pessoa em cliente do que tentar falar para todo mundo e todo mundo ficar confuso e ninguém comprar de você. Então, sim, é melhor a gente restringir. Parece loucura, mas não é. É melhor a gente trabalhar com uma comunicação mais restrita e mais eficiente. Porque quanto mais específica e objetiva ela for, mais eficiente ela vai ser. Então, juntando tudo isso que eu ensinei para vocês, eu tenho certeza que você consegue ter mais clareza agora sobre o tema de persona. Eu tenho certeza que agora, se você executar isso aqui que eu passei para vocês e eu dei um caminho de execução para vocês, vocês vão com certeza conseguir criar a sua persona de forma eficiente, simples, prática e trazer muito mais clareza para a sua comunicação e para o seu discurso de vendas. Pode ter certeza, saber com quem você está falando, quem é o seu cliente ideal, vai mudar o seu jogo. E cada vez mais você vai buscando saber mais sobre aquela pessoa. Quando você tiver cada vez mais clareza sobre dor e desejo, aí sim você se aprofunda a saber do que ela gosta, o que ela faz, para que cada vez mais você conheça o seu público e que você intencionalmente, em cada momento que você está construindo, em cada momento que você está no digital, você sabe com quem você está falando, você sabe aonde você vai estar tocando em quem você está falando, você sabe o que você está construindo. E isso vai fazer muita diferença no longo prazo do seu negócio. Se você gostou dessa aula, não deixa de se inscrever no canal, porque toda semana tem Marketing Class aqui no meu canal no YouTube. Não deixa de deixar nos comentários o que você achou da aula, se ficou alguma dúvida, se eu posso te ajudar e compartilhar com todas as pessoas que você conhece que precisam assistir essa aula. Eu te espero semana que vem na nossa próxima aula. Um beijo e até mais!